Olá! A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que nas grandes cidades brasileiras, para cada 5 habitantes, existe um cão. São aproximadamente 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos nas ruas sem dono. E não é só no Brasil, a estimativa mundial é de 200 milhões de cães abandonados, com maior incidência em países pobres. Para conter essa superpopulação de animais abandonados, está em vigor desde 2017 a política de controle de natalidade de cães e gatos. Vamos saber mais sobre esse assunto no Preservar é Lei, que começa agora. A Organização Mundial da Saúde estima que há cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Neste cenário, a castração é uma das principais ferramentas para o controle populacional dos pets. Em 2017, uma lei federal criou uma política de controle de natalidade de cães e gatos. Segundo o texto, ele será feito por esterilização permanente por cirurgia ou outro procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar ao animal. O programa levará em conta o estudo das localidades com superpopulação ou quadro epidemiológico. Terão prioridade também animais situados ou pertencentes a comunidades de baixa renda. A lei ainda prevê campanhas educativas nos meios de comunicação para conscientizar o público sobre a posse responsável de animais domésticos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o médico veterinário, o advogado Rodrigo Montezuma, que é assessor técnico jurídico do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e com a médica veterinária Camila Becon. E eu já começo com o doutor Rodrigo perguntando como é que está sendo aplicada essa legislação, se é possível cumprir todas as ações previstas nela e também saber por que demorou tanto tempo para ela ser aprovada. 14 anos, doutor Rodrigo. Realmente, a política de controle populacional, ela vem sendo implementada em vários municípios, obviamente de acordo com a disponibilidade, né? E deve ser exercida por um médico veterinário devidamente capacitado, inscrito no seu conselho regional. Essa política de castração de animais, ela deve atender algumas resoluções também aqui do Conselho Federal de Medicina Veterinária, no que atine a própria questão da castração, a educação em saúde e guarda responsável, né? E também atender aos preceitos da Resolução 1275 quanto ao estabelecimento que vai ser feita a castração para que atenda com excelência esse animal que vai ser atendido na castração realizada, obviamente, por um médico veterinário. Doutora Camila, para saber aí a respeito da castração, ela é um caminho seguro aí para equilibrar tantos animais domésticos abandonados nas ruas? Para equilibrar os animais e tentar diminuir ao máximo a reprodução desses animais é a forma mais segura. Existem outros meios de tentar prevenir esse aumento populacional, mas elas não são seguras para os animais e tão pouco eficientes. Hoje em dia, a gente sabe que castrando o animalzinho, tendo intuito em castração para diminuir a população, castrando o animalzinho o mais jovem possível, antes, por exemplo, da fêmea entrar no cio e antes do macho entrar em idade reprodutiva, é melhor, porque a gente sabe que esse animal não vai ter o risco de crescer e já produzir uma ninhada, que a gente vai ter mais animais na rua. Hoje, para diminuir a população, esse é um dos meios. Outro meio é a conscientização das pessoas. Muitas pessoas falam assim, eu não castro meu animal, pois eu consigo dar todos os filhotinhos que tiverem desse animal. Tem que pensar também que esses filhotes vão ter mais filhotes e assim as coisas vão saindo de um controle. Com as leis atuais, tem se incentivado muito a castração e isso tem beneficiado muito o controle populacional. E a gente vai falar mais sobre castração, e o programa de castração de cães e gatos do Instituto Brasília Ambiental bateu recorde no primeiro trimestre de 2021 no Distrito Federal. O aumento foi de 300%. Esse número supera o desempenho de anos anteriores. Vamos ouvir agora o depoimento do secretário-geral do Instituto Brasília Ambiental, Túlio Moraes. A política pública de castração dos animais domésticos, levada a efeito pelo Instituto Brasília Ambiental,
tem o intuito de obter um controle populacional sobre esses animais e sobre essas espécies, para que seja cada vez mais raro a invasão de animais domésticos nas nossas unidades de conservação e nos habitats naturais. A presença de animais domésticos nesses ambientes gera uma demanda, uma competição natural por alimento e por espaço, o que tem um efeito altamente predatório na nossa fauna local. Além disso, essa segregação de espaços também visa conter a transmissão de doenças, tais como a sinomose, a toxoplasmose, para que não haja essa contaminação também dos nossos animais domésticos. Então, quando se fala da importância dessa política de castração dos animais domésticos, a importância disso é o equilíbrio ecológico, para que o animal doméstico ele continue tendo o seu habitat natural, que é o ambiente urbano com o seu tutor, e o animal silvestre tenha a sua unidade de conservação preservada, visando assim o bem-estar comum de todas essas espécies. Doutor Rodrigo, como é que funcionam esses convênios com essas clínicas que fazem aí a castração de acordo com a legislação, né? Como é que funcionam? Como é que é celebrado esse convênio? No Brasil inteiro, né, todas as clínicas veterinárias, todos os estabelecimentos veterinários, eles têm que estar de acordo com a Resolução 1275, né? E estando de acordo com a Resolução 1275, havendo a possibilidade de ter centro cirúrgico, ele tem plenas condições de atender aos chamamentos públicos que são feitos pelos municípios, e aqui no caso em Brasília, foi feito um chamamento público onde recentemente foram habilitadas três clínicas se propuseram a realizar os programas de castração do IBRAM, né? Esses programas de castração, eu estava até comentando com a doutora Camila, né, eles têm, quando ele é feito no esquema de mutirão, é interessante que o Conselho Regional do Estado tome ciência previamente desse mutirão de castração, para que seja averiguada todas as condições de excelência, né, na medicina veterinária para o pleno atendimento dos animais. Verificação do instrumento, se há instrumental cirúrgico suficiente para aquela quebra da rotina. De repente, um estabelecimento tem uma rotina de 10 cirurgias num dia, mas no dia do mutirão ele vai fazer 30. Tem que saber se existe pessoal habilitado, se existe equipe habilitada, se existe esterilização do material pós-cirúrgico suficiente, né? Ou seja, o Conselho de Medicina Veterinária, ele prima pela qualidade do serviço e não quantidade do serviço. Lembrando que são, né, seres vivos que merecem toda a nossa atenção. E agora, então, com a agravante, né, da 9.605, né, do parágrafo 1A, né, que fala sobre praticar abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais, o médico veterinário ele está normalmente excluído desse tipo penal da lei de maus tratos animais por conta do exercício, né, profissional. No entanto, se ele concorre com um resultado danoso para esse animal, ele pode acabar, né, naquela modalidade de dolo eventual por usar ou uma técnica não recomendada ou, né, não atender todos os preceitos técnicos para a realização dos mutirões de castração. E agora falando com a doutora Camila, perguntando ainda sobre o método da castração, ele é indolor, como é que ele é feito e se algumas clínicas acabam aí sendo descadastradas, sei lá, se é essa forma que a gente pode dizer, por cometer alguma infração, por fazer o método de uma forma que cause aí danos aos animais. A castração em si, pensando na cirurgia, ela sendo realizada com bom protocolo anestésico, sendo realizada por um anestesista, onde o animal não esteja num plano anestésico adequado, com todos os cuidados e a monitorização adequada feita por um anestesista, ela é indolor durante o procedimento cirúrgico e anestésico, porque esse animal vai estar num plano anestésico onde ele não vai sentir dor. Às vezes a gente observa nesses mutirões de castração que a anestesia não é realizada
dessa maneira, feito só uma contenção química, e aí o animal pode sentir dor durante o procedimento. Isso, conforme o doutor Rodrigo tinha comentado, é uma das coisas que pode descaracterizar aquela clínica, aquele local, por não se adequar ao que a resolução do conselho manifesta, né? Em relação ao pós-cirúrgico, o animal precisa ser assistido também, e aí o tutor precisa saber se dentro daquele estabelecimento que ele está fazendo a cirurgia, o animal vai ter um pós-operatório sendo acompanhado e sendo reavaliado, às vezes, cada dia, enfim, para observar se foi tudo decorrente bem no procedimento cirúrgico. Em relação às denúncias, o Conselho está sempre averiguando e indo atrás para saber se as clínicas que estão realizando o procedimento são clínicas que estão aptas a fazer esse tipo de trabalho. Ainda sobre essa questão, né, das denúncias que a doutora Camila abordou, como é que vocês do Conselho recebem essas denúncias? E eu queria saber também, com essa pandemia, se a mobilidade, eu sei que tem castração móvel, se isso teve aí uma contribuição para o aumento, né, do número de castração. Brasília teve aí um número recorde, queria que o senhor explicasse isso para a gente. Pois bem, essa questão do castramóvel, ela tem cada vez mais diminuído um pouco, porque os animais, eles têm tanto uma necessidade pré-cirúrgica, cirúrgica, que normalmente é feito dentro do castramóvel, mas ela tem uma necessidade imediata pós-cirúrgica, que é a recuperação plena do plano anestésico que a doutora Camila acabou de falar. E aí o que acontece? Normalmente esse pós-cirúrgico ele é feito ali do lado de fora do castramóvel, o que não é plenamente recomendável, né? Os animais eles ainda estão aí voltando de um plano anestésico, é uma cirurgia inclusive mutilante, né? Não caracterizando eu gosto de repisar isso, não caracterizando a infração da 9.605, justamente por ser realizada por um profissional devidamente habilitado. E aí, nesse ponto, eu repiso. Somente o médico veterinário pode fazer essa cirurgia, né? Então, as clínicas habilitadas, elas, normalmente, nos editais de chamamento, elas, inclusive, tem claramente no edital atender às resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E pegando um gancho do que a doutora Camila também disse a respeito do receio das pessoas em fazer a cirurgia, muitas se utilizam de anticoncepcionais, né, ao invés de fazer aquela contenção física do seu animal durante o período de cio, no caso as fêmeas, né, preferem fazer essa medicação anticoncepcional, que muitas vezes traz outros problemas né, de doenças nessas fêmeas. Bom, a gente vai ter que fazer agora um intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre abandono e maus tratos. E o Preservar é Lei faz agora uma pequena pausa. A gente volta já. Preservar é Lei está de volta e o assunto hoje é o controle de natalidade de cães e gatos. Vamos assistir agora a um vídeo da Aconchego, uma associação protetora de animais abandonados localizada na Grande São Paulo. Há 17 anos, eles dão proteção e assistência a animais em situação de risco. Vamos ver. A Aconchego começou esse trabalho em 2003, há 17 anos. Um trabalho feito essencialmente por amor e por muita compaixão. Tantos animais abandonados na rua, sofrendo, passando fome, frio, maus tratos. E pelo menos aqui eles estão recolhidos. Temos aproximadamente 300 animais. O ideal é que eles tenham uma casa, um lar, uma família.
O principal objetivo da Aconchego hoje em dia é funcionar como ponte. O cão, ele chega aqui e recebe os tratamentos básicos, abrigo, alimento, carinho. E todos são vacinados, são vermifugados e são castrados. E então ele é apto para ir para uma família. Tchau, filho! Tchau, Cora! Aí a gente sempre pede para mandar um e-mail para aconchego.org@yahoo.com.br. Até que a gente marca dessa pessoa vir aqui. Aconchego fica a 1 hora de São Paulo, mais ou menos. Então é só você comparecer aqui com seu RG e não é cobrado nada por isso. A pessoa que não pode ter um cachorro na sua casa, ela pode apadrinhar. Você destina um valor mensal a partir de R$20, não tem um valor estimado, é aquilo que o seu coração mandar. Você pode doar tempo vindo para cá, se disponibilizando a ajudar a passear com os cachorros, ajudar a vacinar. Você pode doar material, serviço. Se voluntariar também é uma forma legal de contribuir com o trabalho da ONG. Pode vir conhecê-lo, pode pôr ele na coleira e levar para passear. É uma coisa que deixa eles muito felizes, é sempre uma tarde muito agradável. Eu acho que uma forma também que todo mundo poderia fazer é curtir, compartilhar as postagens e atuar virtualmente também. Hoje a gente se reúne num grupo do Facebook que chama Time de Apoio Aconchego, para a gente atingir mais pessoas e conseguir mais padrinhos, mais adotantes, mais voluntários. Se você tem essa sensibilidade à vida animal, se você quer ajudar os animais, se você sabe que os cães são seres incríveis, inteligentes, compassivos, animados, então adote e ajude. Doutor Rodrigo, como o senhor observou aí, adotar também é uma boa ação, acaba retirando animais da rua. Eu queria saber também, conforme a lei, se os bairros carentes, cidades com a maior população onde tem a carência, a pobreza, elas de fato são prioridade conforme a legislação. Aqui mesmo em Brasília, uma das condições de atendimento dos programas de castração é a hipossuficiência do proprietário do cão, né, que é autodeclarada, né? Destaco que outras legislações também abarcam esses cães de rua, como cães comunitários, por exemplo, em que dá uma certa proteção legal para que esse animal não seja enxotado, não seja maltratado, né? É o chamado cão comunitário, né? Então, o principal objetivo hoje na legislação como um todo é a proteção do meio ambiente equilibrado, né? E esse meio ambiente equilibrado contempla que os animais, ainda que em situação de rua, não sejam de forma alguma maltratados, né? Ou tenham qualquer outro tipo de injúria contra si. Doutora Camila, as campanhas educativas, elas têm ajudado aí a conscientizar a população de cuidar bem do seu animalzinho? As campanhas educativas são um dos grandes pilares da tentativa de controle populacional e também do controle de tentativa de erradicação de doenças como toxoplasma, tanto pulga, carrapato, enfim. Esse é um dos grandes pilares e as universidades têm trabalhado muito e ajudado em prol dessas iniciativas, trabalhando com a comunidade. Muitas clínicas particulares, hospitais particulares, hoje em dia, tentam fazer campanhas de conscientização também, indo a praças, ajudando a conscientizar os tutores que estão nessas praças, levando seu animal a passear, ou até mesmo indo até as localidades mais carentes, né, para tentar convencer de castrar os animaizinhos, para tanto pensando no controle populacional quanto na erradicação de doenças. Bom, e uma pesquisa Ibope de 2015 mostrou que 6 em cada 10 brasileiros deixariam seu animal caso tivessem que se mudar de casa, sendo esse o principal motivo de abandono entre as pessoas que já tiveram um cão ou gato. E aí eu pergunto para o doutor Rodrigo, a gente cai na legislação aí de maus tratos e abandono de animais, e eu queria saber, houve uma alteração, o aumento na punição em relação a essa lei em 2020, e
abandonar animais também é passível de punição? Pois é, a majorante, né, do parágrafo 1A do artigo 32 da 9.605 veio como uma força legislativa incidindo especialmente sobre cães e gatos, né, configurando inclusive o abandono como maus tratos, porque deixa o animal à sua própria sorte, né? E então, não só essa legislação federal, como várias legislações estaduais e municipais, vem também agravando as medidas administrativas, como multas, por exemplo, né? E também medidas penais, né? De responsabilização de quem promove essa conduta, né? De abandono ou de maus tratos a animais. E hoje em dia, como todo mundo tem uma câmera com muita facilidade, isso está sendo cada vez mais reportado e cada vez mais noticiado. Então, está se alastrando muito bem que a conduta de maltratar animais, abandonar animais, é uma situação que pode trazer problemas administrativos no âmbito de multas ambientais, por exemplo, como também no campo penal. E as pessoas estão cada vez mais tomando cuidado em relação a isso, né? E aí eu destaco, como a doutora Camila falou, do superávit, né, das ONGs, né? Protetores de animais evitam, inclusive, dar seus próprios endereços, porque, eventualmente, ele abre a porta de manhã e tem ali uma caixa com uma ninhada, né, todo santo dia na sua casa. E essas ONGs, elas se sujeitam à lei como todo mundo, a lei é igual para todos. Então, elas têm que suprir as necessidades desses animais, porque eles não podem sair da rua onde eles estavam numa situação de maus tratos e cair dentro de uma ONG numa situação de maus tratos. Eles têm que ser alimentados, têm que tomar banho, tem que ter espaço de sol, tem que ter água, tem que ter higienização dos ambientes, tal qual ele teria isoladamente. Doutora Camila, o doutor Rodrigo falou muito bem aí sobre os protetores em relação ao acúmulo, né? E aí eu volto nessa situação, a moeda reversa, os protetores, quando eles acumulam dessa forma, aí é um caso de zoonose, né? Sim, esse é um dos grandes problemas que tem em relação aos protetores, é que eles tentam abraçar o mundo e sem conseguir. E muitas vezes eles acabam acumulando mais animais do que conseguem alimentar, dar o cuidado, como banho, passeio, enfim. E aí, esses lugares com muitos animais, eles predispõem ao aumento de risco de doenças, o risco de zoonose, inclusive para a pessoa que cuida desses animais. Isso acontece tanto em relação a acumuladores que resgatam animais de rua, quanto situação de canil clandestinos, né, que os animais não têm o mínimo de estrutura para ficar lá. O que o governo tende a fazer, o conselho tende a fazer é fiscalizar, e quando há uma situação dessas, o conselho intervém e esses animais são realocados para a zoonose, onde eles são cuidados, e a gente tenta fazer feira de adoção para os animais serem adotados e irem para casas com melhores condições. Então, assim, uma das dicas que eu dou para quem quiser adotar um animalzinho, a zoonose é cheia de cachorrinhos e gatinhos que estão aptos para serem adotados, e existe ainda muito preconceito achando que na zoonose só tem cachorrinho doente. E não, existem muitos cachorros saudáveis que têm condições de ser adotados, e é só entrar em contato com o pessoal da zoonose que eles fazem essa doação. Doutor Rodrigo, a pergunta então é sobre a fiscalização, tem sido feita aí pelo CFMV, e também sobre a zoonose, né? Qual de fato é o papel dela? Pois é, o papel das zoonoses é o controle de doenças zoonóticas transmitidas, né, dos animais para os homens. Então, os centros de zoonoses não são centros de acolhimento de animais, né? Tanto é que aqui em Brasília, por exemplo, você vê que a zoonoses aqui de Brasília é ligada à Secretaria de Saúde, e os programas de mutirão de castração é feita pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, é necessário que o poder público estabeleça centros de atendimento e assistência aos animais,
para que faça exatamente a distinção, né, do meio ambiente equilibrado, ou seja, animais em situação de rua, controle populacional, que pode eventualmente ser feito pela área de zoonose que detém médicos veterinários, mas são coisas que não devem se confundir, né? A zoonose ela tem um papel importante na saúde humana, né? E o veterinário está incluído no conceito de saúde única, né? Então, essa situação de remeter tudo para a zoonose, eventualmente ela cria um certo conflito, porque não é o papel das zoonoses fazer, muitas vezes, o tipo de atendimento que está sendo feito, né? Com o direcionamento de animais. Seria interessante que o poder público repensasse em centros de assistência aos animais. E a fiscalização? Pois é, a fiscalização do Conselho Federal de Medicina Veterinária se dá em cima do exercício profissional da medicina veterinária. Então, profissionais que estejam fazendo devidamente registrados podem fazer o seu trabalho adequadamente, né, tá atendendo as resoluções, e eventualmente chega denúncias para a gente de pessoas, de práticos fazendo cirurgias que eu desaconselho categoricamente, principalmente agora com a agravante, né, do parágrafo 1A do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, uma vez que se trata de uma evidente mutilação ao animal realizada por um leigo. Então, ele, além do exercício ilegal, né, da profissão, ele incide, né, na mutilação de animais, que pode pegar de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. Camila, como controlar, fazer o controle de natalidade sem exterminar a espécie? Em relação a isso, tem gente até que pensa, fala assim, mas se castrasse todos os animais. Infelizmente, a gente está enxugando o gelo por enquanto, não vai chegar no momento da gente não ter mais cães. E aí, em relação, quando chegar no momento desses, espero que um dia chegue, a gente vai cruzar os animais que a gente escolher com sabendo que aquela ninhada toda vai ter guarda responsável em relação a cuidados, a bem-estar, para deixar desses animais todos, essa quantidade toda de animais na rua passando fome, frio, sede, enfim. E também transmitindo doenças para a gente, que também é uma parte muito importante em relação ao controle populacional, né? Tanto do bem-estar dos animais, quanto da parte zoonótica também. Bom, gente, agradeço muito a participação de vocês aqui no Preservar é Lei e a gente fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e no nosso canal no YouTube. Até a próxima!